Olá pessoal, vamos agora responder o desafio da primeira semana, né, de matemática financeira. Vamos pensar na seguinte situação-problema. Marcos é dono de uma chácara, onde são realizados shows e outros eventos. Ele está pensando em investir em uma cobertura que permita a realização dos espetáculos em qualquer condição climática. Para isso, precisa desembolsar R$ 400.000 para instalação, esperando aumentar a receita em R$ 10.000 por evento pela atração de público. Marcos afirma que ocorre um evento por mês e que em 40 meses conseguirá o valor investido de volta. Agora é com você. O que Marcos não considerou em sua análise? Que outros fatores influenciam a decisão de Marcos? Pense sobre o assunto e apresente suas opiniões no fórum temático Conceitos Gerais de Matemática Financeira. Né? Então aqui uma situação que ao ver, né, o que Marcos pensou faz um certo sentido, mas ele não pensou em questões exteriores, né, à situação em que ele está observando. Então ele precisa de 400.000 para construir, né, essa cobertura e ele simplesmente pegou os 400.000 e colocou um prazo em que ele deseja pagar por esse investimento, digamos assim, né? Ter algum retorno desse investimento. Ele pegou simplesmente, né, os 400.000, pode pensar de duas formas aqui, pensou o R$ 400.000, dividiu então pela receita esperada, ele acredita que vai aumentar com essa cobertura, né, do show. Então aqui ele viu dividindo, né, 400.000 por 10.000, 40 dividido por 1. Eu preciso então de 40 meses para poder então pagar e ter algum retorno por esse investimento, né? Só que o que o Marcos não colocou, e talvez ele colocou, mas ele não pensou um pouquinho, é que receita, né? Receita é diferente de lucro. Né? Lembra que lucro é igual a receita menos o custo. Então, assim, esses 10.000 aumentando na receita não representa o lucro líquido, digamos, de cada evento. Então, assim, Marcos ele pode aumentar a receita em 10.000, só que esse 10.000 não corresponde, digamos, a uma parcela dos 40 meses em que ele pensou para pagar essa cobertura. Então, o que Marcos deixou de fora aqui, ele tinha que pensar em lucro e não em receita. Ou ele poderia pensar, né, em uma receita maior em que tivesse um lucro líquido aí de R$ 10.000. Então esse foi um dos principais fatores que o Marcos não pensou. Tem que aumentar a receita de forma que o lucro supere, né, a cada mês esse investimento de R$ 400.000. Tá? O que mais que Marcos não considerou? Não considerou, por exemplo, questões de economia. Economia economia, não vou dizer mundial, mas economia nacional. Caso em algum desses anos, né, 40 meses aí são mais ou menos 3 anos e meio, né, há sim uma volatilidade na economia que ele tinha que pensar em que parte dessa receita que já não condiz, né, com o que ele previamente pensou possa sofrer alguma alteração, né? Seja por uma recessão, seja por uma inflação, algo do tipo, né? Então ele não pensou em algo do tipo, em algo de investimento, talvez, né? De risco. Então isso é algo que ele tem que pensar. O terceiro fato é de fato a inflação, né? A inflação é algo que movimenta
muito isso, principalmente se ele dispõe desses 400 mil de capital próprio, né? Se a gente pensar em 400 mil aplicados a 40 meses, né? Isso é uma taxa nominal da Selic aí, vai gerar um investimento bom, né? E talvez ele nem precisaria desembolsar todo esse dinheiro, investir esse dinheiro por esse período e tá aplicando depois na cobertura. Então, os aspectos de inflação não foram aí pensados. E inflação também vai impactar nessa receita que ele pensa, né? Se é uma receita que já não vai gerar um lucro de 10 mil, tá? A inflação aumentando, essa receita tende a diminuir e proporcionalmente o lucro também tende a diminuir. Inflação é algo muito volátil, né? Então, assim, no momento em que ele fez a aquisição dessa cobertura, era um tipo de inflação. Depois, nos próximos anos, há modificações e que pode tanto, digamos assim, estreitar essa receita que já é baixa, ou também suavizar um pouco. Então, ele tem que pensar que, inicialmente, ele deveria ter uma receita com uma certa margem para poder colocar em prática isso que ele pensa, né? De pagar 10 mil por evento, eu vou conseguir então em 40 meses ou em 40 eventos esse retorno de volta da cobertura do show, tá? Então, eu diria que são esses três aí em que Marcos tem que pensar, né? Ele tem que pensar em torno de economia, se há uma disposição, por exemplo, do consumo das famílias, né? Se há um consumo para o produto que ele oferece ou não, tá? Fazer uma projeção de 40 meses anteriores, talvez, a essa cobertura, se teve uma ascendência na compra de ingressos para o show, se teve aumento de público, né? Porque nada, nenhum indício nós temos aqui de que uma cobertura vai aumentar exponencialmente ou de forma significativa o público, né? É uma projeção que ele pensa porque ele pode fazer shows em dias em que pode chover, enfim, né? Essa é a percepção dele. E questões de economia, que eu comentei para vocês, questões de inflação, porque ele pecou muito, né, em esperar que o aumento de receita é a mesma coisa que o aumento de lucro. Tomar cuidado com isso, né, para não cometer esses erros de dividir o dinheiro investido pela receita que irá aumentar por esse investimento. Tem que pensar sempre em lucro e não em receita. Bom, então pontua essas três análises aí, coloca aqui nos seus comentários mais algum fator que influencia em Marcos, né? Se pensar também, né, nessa perspectiva dos últimos anos, né? A pandemia é um fator também que, no caso de shows, né, de, de eventos, foi muito impactado, né? Não que a gente acredite que vai voltar, mas enfim, há toda uma tensão em cima disso também. Então, assim, são muitos fatores que a gente pode pensar. Eu coloquei aqui alguns que nitidamente, lendo o exercício, eu percebi alguns erros, e o principal foi entre receita e lucro, que Marcos não pensou nesse sentido. Pode ser feita também uma análise sobre o investimento desse dinheiro que Marcos tem nesses 40 meses, então se ele correr um pouco de risco, talvez ele não precise desembolsar esse dinheiro de pronto, ele pode em alguns meses aplicar esse dinheiro, fazer algum investimento para poder depois não ter nenhuma insegurança ao longo desses 40 meses. Enfim, são muitas análises que a gente pode se fazer, né? Então coloca aqui no comentário do vídeo qual fator que você acha que influencia, que não foi citado nesse vídeo aqui. Então o desafio dessa semana não é um desafio de muitos cálculos, e sim um desafio de prognóstico, né? De pensar os fatores que influenciam uma decisão, tanto de investimento, como é o caso de Marcos aqui, e também num planejamento estratégico para ter o retorno desse investimento. Ok? Um forte abraço, então, até a próxima semana.